Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu trago um assunto muito importante para as nossas vidas, para a nossa reflexão, de que há poder no nome e no sangue do Senhor Jesus. E eu vou provar isso biblicamente aqui onde começo por Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram as suas próprias vidas. Então aqui se fala que eles venceram a princípio do sangue do Senhor Jesus. Eles, como diz, representam mártires, representam aqueles que sofreram grandes tribulações, representam um povo que sofrera muito. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, como diz, representa cristãos que em Cristo Jesus triunfaram pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Então, como diz, o mal é subjugado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, servos fiéis que subsistiram, sobreviveram à perseguição. Então, talvez, trazendo para o mundo de hoje, para os tempos de hoje, você seja um sobrevivente. Você talvez não tenha aquela história maravilhosa para contar, aquela história que imaginava ter, aquela história de vida a qual fosse de muitas vitórias e de muito triunfo e de muitas bênçãos. Talvez a sua vida foi de muitas tribulações, angústias, problemas difíceis, mas eu quero dizer a vocês que, como diz, você é um sobrevivente. E no que você é um sobrevivente, eu quero dizer que, ao apegar-se com o Senhor Jesus, você pode ser abençoado, recompensado por Ele, como esses aqui foram e venceram. Mas não só pelo sangue do Cordeiro. Fala que eles, como diz, usaram a palavra do testemunho que eles deram, e diante da morte não amaram as suas próprias vidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles venceram. O principal estava neles, era o nome e o sangue do Senhor Jesus. Embora aqui fala só do sangue. Eles deram testemunho, sim. Eles não tiveram medo, eles não hesitaram. Eles falaram do Senhor Jesus, eles não negaram a fé. Eles não negaram a presença de Deus, eles não negaram o credo de fé deles. E há muitos hoje em dia entrando no caminho da apostasia, que é o caminho do desvio. Ou seja, está na presença de Deus, daqui a pouco sai, está na presença de Deus e daqui a pouco faz algo que não agrada ao Senhor. Então, como diz, esses estão, como diz, amando mais a vida do que o Senhor Jesus. E com isso, a Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, quem quiser amar a vida aqui, ou seja, priorizá-la acima do Senhor, perdê-la. E aquele que perdê-la pelas renúncias, por algumas coisas que o Senhor Jesus fala para abrirmos mão, então esse ganhará a vida. Então eles deram testemunho de quê? Da fé deles, da palavra de Deus, do poder do Senhor. Eles deram testemunho diante de todos e isso os comprometeu à morte. Mas então eles, como diz, não abriram mão e não amaram as suas próprias vidas. Ou seja, isso significa um desapego à própria vida terrena. A palavra grega usada aqui é hupomone, e que significa não só renunciaram, mas eles suportaram
pressões, angústias, e também avançaram com fé e mantiveram-se firme sob pressão. Então, eu respeitosamente, como diz cristãos que chegam a esse ponto, para mim, como diz, são nobres, são, como diz, dignos da salvação, porque diante da pressão e de duas opções, ou de negar o Senhor Jesus ou morrer, como diz, eles ali mantêm firme a palavra de não ceder à pressão, de não, como diz, abrir mão do nome do Senhor Jesus para viver uma brevidade de vida. Então aqui, falando um pouco sobre o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor fala aqui no livro de Filipenses, glória a Deus, Filipenses capítulo 2, versículo, glória a Deus, versículo 10, diz assim: para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, por que fala para a glória de Deus Pai? Porque o Senhor Deus atuou no Velho Testamento como Criador, como Senhor dos Exércitos, como aquele que tudo pode fazer, como Todo-Poderoso, como aquele que é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e que foi predito esses termos, esses adjetivos, para o Senhor Jesus Cristo, como diz em sua, na predição de sua vida, glória ao nome do Senhor, mas ainda assim, como diz, o que eu quero dizer é que o Senhor Deus, ele agiu de forma absoluta. No Velho Testamento, com autonomia completa, com autonomia, como diz, única patente que é só dele. Que não há ninguém, nem outra criatura, nem nada que possa ter a patente que o Senhor Deus tem. Então, ali, como diz, no Novo Testamento, mostra-se o Senhor sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre de mulher. Então ali ele veio, humilhou-se a si mesmo, quando fala aqui em Filipenses capítulo 2, glória ao nome do Senhor Jesus, foi a atitude do Senhor Jesus, esvaziou-se de si mesmo para assumir a posição de servo, obediente até a morte de cruz, ou seja, executou a sua missão, e aí então o seu nome está acima de todo nome. Então, ele e o Pai é um só. Filipe fez uma pergunta ao Senhor Jesus e disse: mostra-nos o Pai, e isso já é o bastante. E o Senhor Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estás comigo, vocês estão comigo e ainda não reconhecem o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Porém, essa hierarquia de pai e de filho deve ser respeitada, porque foi o Senhor que assim determinou e fez consigo mesmo. Por isso que nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós dizemos: há poder no nome e no sangue do Senhor Jesus. É por isso que nós oramos na hora do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como diz, os três estão em harmonia. E embora no começo do mundo estava o Senhor Deus Criador e o Espírito Santo que pairava sobre as águas,
e que não demonstra o Filho, porque ele ali era o próprio Pai, o Criador. Filho veio depois, onde ele próprio resolve vir à terra. Por quê? Porque mandou seus mandamentos, mandou pessoas para dirigir o seu povo, estabeleceu regras, estatutos, leis, prometeu suas bênçãos, como diz, mas ainda assim o povo, um momento se convertia e eram assim, inclinados para o mal. Então ele mesmo veio. Não é que isso tirou da natureza humana a propensão para o mal, a inclinação para o mal. Porque o mal até hoje vamos dizer, é manifestado no ser humano mais do que nunca, não em todos. Mas nós vemos coisas horrendas acontecendo. Mas a Bíblia mostra que o sacrifício do Senhor Jesus representa, como diz, a continuidade da missão. O Senhor Jesus, ele impôs sobre si uma missão de dar a vida com o seu sangue inocente, para que todo aquele que nele crê no seu sacrifício de cruz e seguir o caminho dele e buscar e empenhar-se pela comunhão, crescer na graça e no conhecimento, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para usarmos o nome do Senhor Jesus e dizermos o sangue do Senhor Jesus há poder, como diz, eu vou dar 2 exemplos aqui, que para usar o nome do Senhor Jesus, para que ele venha surtir efeito na sua vida, para que a coisa destrave, mude. O nome do Senhor Jesus, para começar, ele é a maior patente, como diz, a maior autonomia que se existe. É o nome do Senhor Jesus. E pelo fato dele ser Criador, o Senhor Deus, ele na totalidade de Criador, então não há outra patente maior do que essa. Porque ser humano, por mais que tenha autoridade, não cria ser humano. Nem a criatura mais temida é capaz de criar ser humano. Então só o Senhor Deus é que criou todas as coisas. E todas as coisas foram feitas para a honra e glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quando eu for ler a palavra do Senhor, que fala sobre, como diz Pedro e João subindo na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde no templo para orar. Então estava ali na porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Então ali ele era colocado para que as pessoas pudessem ajudá-lo com alguma moeda, com alguma coisa. E ficava ele ali mendigando por toda a sua vida. Só Deus sabe quantos anos ele levou essa vida. Mas um dia Pedro e João, já revestidos do Espírito Santo, como diz, após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, então eles ali como diz, viram aquele homem, e Pedro disse logo, olhe para nós. E ali o doente olhou para Pedro esperando receber alguma coisa. Mas ali Pedro disse assim, capítulo 3 de Atos, versículo 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, ande! Ou seja, ele está usando aqui o quê? O nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, ande! Agora,
E ali, como diz, segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se. E ele imediatamente, como diz, ficou firme, os tornozelos ficaram firmes. E ali começou a saltar, a pôr-se de pé, a andar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo viu isso, ele andando, então louvaram a Deus. Reconheceu que para ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa, estavam perplexos que agora ele era um homem que andava, ele era um homem que estava curado. Então nós vemos aqui que Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo, estava em comunhão com o Espírito Santo, na presença do Senhor. Então, como diz, ele usou o termo há poder, como diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, o nome do Senhor Jesus é um nome que reflete a autoridade absoluta. Aquele que está na presença do Senhor usa o nome dele para que os demônios se submetam, para que a pessoa receba uma cura, para que a pessoa faça confissão de fé e receba a salvação num batismo. Então, o nome do Senhor Jesus, como diz, representa a autoridade absoluta acima de qualquer caos, acima de qualquer problema. Agora, é necessário que o portador que fale o nome do Senhor Jesus tem poder, ele tem que, no mínimo, ter fé, para que assim a eficácia do poder do Senhor Deus se manifeste na vida do portador, daquele que está falando. É o que diz Efésios 3:20, como diz, que fala que o poder do Senhor, ele realiza o querer e o realizar, segundo a sua vontade, segundo o seu poder que opera em nós. Mas isso depende da nossa obediência a ele e, no mínimo, da nossa fé. Aqui, já o sangue do Senhor Jesus representa o sacrifício expiatório do Senhor Jesus na cruz do Calvário, purificando o ser humano dos pecados, garantindo a remissão, a justificação, que é a defesa. Se alguém vinha apontar e dizer assim, olha, como quem sabe fizeram com Zaqueu, o cobrador de impostos, o pecador. Mas ali, depois que o Senhor Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, esse também é um filho de Abraão. Então, no outro dia, ninguém podia se levantar e dizer mais nada contra Zaqueu, porque ia se ver com o próprio Deus. Então, o sangue do Senhor Jesus, embora ele não tivesse derramado ali na época de Zaqueu, mas sempre demonstrou a sua autoridade e correspondia positivamente a todos que tivessem fé e chegassem até ele. É tanto que a Bíblia diz que todo aquele que se chegar ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora, ao menos resposta vai ter do Senhor nosso Deus. Então aqui vemos o exemplo de Pedro, que estava revestido do Espírito Santo, cheio de autoridade, para falar a palavra do Senhor, como diz, para dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E eu quero dizer nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você se levante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua vida espiritual ela venha a ser, como diz, conquistada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a vitória venha para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja, glória a Deus, a manifestação do poder de Deus em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre toda situação que você estiver passando, opressão, angústia. Como diz que o nome do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, tem poder sobre a sua vida. Agora, para encerrar as minhas palavras, eu quero falar de alguém que foi inventar de usar o nome do Senhor Jesus
para uma tarefa, como diz, que é bem desafiadora, que é expulsar demônio. Aí alguém diz assim, não, demônio não se apodera das pessoas, não. Eu digo, mas você está muito equivocado da sua vida. Pelo amor de Deus, passe a pensar da maneira certa. Aí aqui fala, conforme a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 19, versículo 11 diz assim: E o Senhor Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Ou seja, não era por causa de Paulo. Não era por causa, vamos dizer assim, que Paulo, como diz, era um servo do Senhor e ali usava aqueles lenços, aquelas coisas, mas era por causa do poder do Senhor que emanava através da vida dele, do nome, do sangue do Senhor Jesus. Ele era apenas um vaso, um instrumento do Senhor Deus para fazer aquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz, versículo 13, que alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Esconjuro-vos. Ou seja, só faltaram dizer, pelo amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega. Como diz, em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Mas que coisa! A pessoa sem autoridade espiritual mandar o demônio sair do corpo. Isso é um perigo, porque ele pode até sair do corpo, mas ir para aquele que está falando e usando o nome do Senhor Deus, vamos dizer, de uma certa forma em vão, porque não buscavam a presença do Senhor Deus, não criam no messianismo do Senhor Jesus, e ali foram dizer, em nome do Senhor Jesus é quem Paulo prega. Ou seja, eles não tinham a mínima comunhão, o mínimo conhecimento sobre o Senhor Jesus, eles não tinham. Agora, é interessante dizer aqui que no texto, eles expulsavam alguns demônios. Aqui fala, espíritos malignos. Aí eu quero dizer a você, tem gente que pode dizer assim, eu conheço alguém da sua religião, e essa pessoa, ela expulsou sim o mal do meu corpo, o demônio, expulsou. Eu digo expulsou, só se for de um canto para ele ir para outro. Mas que saiu definitivamente da sua vida, duvido. Porque tem gente que usa meios, métodos espiritualistas, pessoas assim, curandeiros, e outros exorcistas. Aí vai e usam os meios. Mas eu quero dizer que, como diz, a fé de cada um deve ser respeitada, mas eu estou falando aqui porque não se trata da fé no Senhor Jesus. Então, como diz, se digamos, expulsou o mal da tua cabeça, como diz, o mal foi para a perna. Se não foi para a perna, foi para alguém da tua casa. Se não foi para alguém da tua casa, foi para tuas finanças, foi para algum lugar o mal foi. Ou seja, como diz, entre aspas, foi expulso, mas que na verdade não saiu realmente da sua vida. Simplesmente só deslocou-se de lugar. E ali o inimigo tem essa artimanha assim, que é para fazer com que muitos acreditem, como diz, naquele que está falando e que não está falando no nome e no sangue do Senhor Jesus. Então eram esses aqui. Eles eram judeus, mas só conheciam a lei de Torá. Podiam temer ao Senhor Deus do jeito deles? Mas a Bíblia diz que aquele que maldito é aquele que pisa no nome do Filho de Deus. E eles não quiseram, como diz, não criam no messianismo do Senhor Jesus.
Então ali, quando eles viram ali uma situação a qual um homem estava possesso, eles disseram: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Vixe, é uma ordenança forte, mas tem que estar muito na presença de Deus, porque o demônio fala. O demônio tem poder de sair para um corpo e ir para o corpo que o desafiou. Ou então de derrubar no chão, ou então de causar um problema e tanto. Aí aqui, como diz, os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno respondeu a eles e disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Como quem diz assim: eu sei quem é o Senhor Jesus, que Ele é o nosso Criador. Eu sei quem é Paulo, que é servo dele. Agora vocês são quem? Nesse ramo de classificação, quem são vocês? E ali, como diz, a palavra do Senhor fala que o endemoniado saltou sobre eles e os dominou e espancou com tamanha violência que eles fugiram de casa para casa, sem roupa e feridos. Foi um vexame tanto. Mas por quê? Porque foram desafiar a quem não deviam. Porque não tinham autoridade para falar do Senhor, o qual não serviam, não criam, e que foram inventar, foram se amostrar, como quem diz assim: Paulo, você expulsa demônio, aqui a gente expulsa também. Aí passaram vergonha. Então há muitas pessoas que às vezes passam vexame porque vão fazer coisas que o Senhor Deus não mandou, ou que não estão à altura da tarefa, nem servem ao Senhor Deus para falar determinadas coisas. Então, como diz, eu quero dizer hoje, apenas dando a introdução, que há poder no nome e no sangue de Jesus. Os demônios se submetem, sim. Agora, a Bíblia é bem clara e diz que quando a pessoa expulsa demônio, então esta pessoa está próxima do reino dos céus. Ou seja, é uma pessoa que está até então sendo aprovada aos olhos do Senhor nosso Deus. Então não vamos nos esquecer disso. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.